Bom dia, amigos, amigas do canal Abiayala 473. Bom dia. Estou gravando esse vídeo que vai sair hoje às 6 horas da tarde, né? Esse aqui é um vídeo de denúncia, é um vídeo de reclamação, é um vídeo. Espera um pouquinho aqui, pessoal. Esqueci aqui o. Então, tinha esquecido aqui o celular, né? É, bom, o vídeo de hoje, desculpa aí, pessoal, que eu esqueci aqui, estou com muita coisa aqui. Tá, estão acontecendo muitas coisas, vocês nem imaginam as coisas que estão acontecendo, umas coisas assim horripilantes, como diria a nossa parenta Gianni Retepoti, uma grande companheira. Ela e um grupo dela tem a Autonomia Indígena Libertária, um grupo contracolonial, né? Bastante interessante em seguir, inclusive estão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e é muito bom seguir esse tipo de correntes de luta, né? Eles fazem parte da luta pela terra, né? A autonomia indígena libertária formada por parentes que estão nas cidades, que trabalham junto com os parentes que estão nos territórios, faz um trabalho muito parecido ao nosso, né? Porque embora a gente aqui esteja em contexto urbano, a gente está aqui em Brasília, nós estamos transmitindo desde o plano piloto, é importante destacar a questão principal que é sobre a autonomia nos territórios, né? É muito importante destacar essa autonomia nos territórios. E a autonomia nos territórios significa desopressão, né? A gente aqui sempre está colocando palavras diferentes, conceitos diferentes, daquela conceptualização da vida que fazem de forma institucional, se utilizando da linguística, da semântica, né? Então, a gente vai criando nossos conceitos, nós temos que ser criadores de nós mesmos, nós temos que também, ou ao mesmo tempo que a gente nos reeducamos, nos recriamos, somos capazes de modificar a realidade a partir da palavra, né? Então, a gente fala de desopressão, o movimento indígena, a autonomia indígena libertária, eles são libertários no bom sentido do termo, né? Enfim, a gente não pode confundir os conceitos que vêm dessa institucionalidade, que é de forma hierarquizada, né, de cima para baixo, com os conceitos que vêm da terra, né? E falando sobre conceitos que vêm da terra, nós fazemos esse vídeo em defesa do Nego Bispo, em defesa eh, da, eh, do movimento quilombola do Piauí, né? Rosa dos Quilombos, né? E, e defendemos também a causa dos povos quilombolas, porque são os nossos parentes também, né? Parentes pretos também são os nossos parentes, porque eles também são vítimas ainda, né, desse processo de colonização que ainda não terminou, né? E justamente falando nisso, ontem, antes de ontem, apareceu aqui na rede social da editora Boitempo, que aí, se vocês conseguem ver, aí está a foto do Nego Bispo, né? E é um artigo do Douglas Baro, ou Barros, né? Douglas Barros, mas que se apresenta como Douglas Barrow, aqui no Instagram deles.
que deve ser um tipo um acionista da Boitempo, né? A Boitempo é uma editora que há muito tempo deixou de ser uma editora realmente libertária, se quer, em termos de conhecimento político, de educação política, autônoma, popular. Há muito tempo que deixou de ser isso. Isso foi lá pela década de 2000, mas a partir da pandemia para cá, e eu conheço o mundo das editoras, porque eu já fui também tradutor de muitas editoras, principalmente em São Paulo. Então, eu conheço os bastidores das editoras, né? Não são bastidores muito claros, né? Claros, porém, a gente vai deixar essas críticas para outro momento e vamos nos centrar sobre essa crítica horripilante, como disse a nossa parenta Diane, horripilante, que fizeram contra o negobispo. Primeiro porque falaram do negobispo um monte de asneiras. Sim, ele está presente, ele já ancestralizou, ele não está mais entre nós, quer dizer, é uma pessoa ausente. E é uma sacanagem falar mal de alguém, né? Porque eles fizeram tentaram conseguir engajamento criticando o negobispo. Gente, que baixaria. Uma editora, né, que faz baixaria para tentar ganhar seguidores, engajamento, de uma forma tão nefasta, tão perversa, e realmente é uma vergonha e merece ser dito com todas essas palavras, é uma grande canalice, uma editora trabalha com livros, gente, livros é conhecimento, epistemologia, nociologia, ou seja, a filosofia do conhecimento, aquilo que está por trás, as hipóteses, as teses, aquilo que se pensa, que se pode idealizar, sempre pensando na mudança coletiva. Mas é o que não tem acontecido e nunca vai acontecer, porque essa social-democracia que controla o capital cultural com sede em São Paulo, eles sempre querem marcar o compasso do modo de pensar das pessoas. Só que os tempos já mudaram, as pessoas agora estão se empoderando, as pessoas estão com mais conhecimento, parentes estão entrando nas universidades, saindo das universidades, parentes estão por aí entendendo como que funciona a questão política. O povo em si, apesar do seu silêncio, dessa rendição geral do povo brasileiro, mas nos bastidores as pessoas estão indignadas, as pessoas estão descontentes, as pessoas estão se sentindo escravizadas, manuseadas, manipuladas. Ou seja, quando a gente viaja pelas redes sociais, a gente vê os comentários, principalmente, a gente pode perceber o termômetro social. E as pessoas estão extremamente. Só que elas estão desorientadas, porque não existe educação popular. No Brasil, não existe abertura para comunicadores populares, educadores populares. No Brasil, a gente tem uma educação pífia que serve somente ao mercado, serve aos interesses das grandes corporações, aos interesses políticos dos governos que dizem reger os destinos de um país, né, com linguajares próprios, com refrões prontos, né, slogans, né, e que eles vão se repetindo porque eles têm as repetidoras, né, nós temos a Rede Globo, a SBT, a Rádio Nacional, todas as mídias no Brasil, elas são capangas, né, do poder de turno, né? Não importa se é de esquerda, direita, eles trabalham e ainda o governo federal dá muito dinheiro, tanto é que o Ministério das Comunicações ou a Secretaria de Comunicação, através do Ministério das Comunicações, cujo ministro é de direita, eles estão dando dinheiro para quem? Eles estão dando dinheiro para a Globo, eles estão dando dinheiro para muitas mídias, inclusive como Brasil 247, né? As mídias que ficam bajulando. Ou seja, se você bajula, você vai ter. Se você não bajula, você não tem nada. É simples, galera. É isso, né? O que está acontecendo é isso, e lamentavelmente, as editoras no Brasil, isso já vem falando há muitos anos, né? Que eu conheço, as editoras, todas as editoras, elas só se baseiam no lucro, elas se transformaram em grandes empresas, não tem mais quaisquer ideologias,
nada. Eles não estão preocupados sequer em que a população se eduque, que os próprios livros que as editoras, essas grandes editoras que controlam o capital cultural no país todo, esses, esses livros, essas edições, cheguem nas mãos daqueles que moram nas periferias, nos subúrbios, nas favelas abandonadas desse país, onde só tem igreja, boteco, Big Brother, Rede Globo e alguma outra coisinha por aqui e por lá, só pirulito e picolé e acabou. As pessoas estão ignorantizadas porque esse é o projeto de país. Quando o Fernando Haddad fala de que estamos fazendo um projeto de país, gente, não tem projeto de país. O Brasil é um país totalmente improjetável, não tem condição, não tem condição, nem desde o ponto de vista epistemológico e muito menos desde a ambiência política. Aqui mesmo onde eu moro, tem uma universidade aqui perto, onde antigamente a biblioteca, as pessoas que moravam nessa vila que onde estou, elas tinham acesso, agora não tem mais acesso, foi fechada, foi truncada a possibilidade das pessoas terem um pouco de instrução, de conhecimento, que aprendam a pensar uma educação para o pensamento, não tem. Então, isso sempre foi assim, não importa se governo do PT, de direita, extrema, quem quer que seja, sempre foi assim, porque o projeto do Brasil é manter as pessoas no obscurantismo cultural medieval, né? Um país medieval, feudo, um grande feudo. E agora com esses acordos do Mercosul, esses acordos com a China, o país literalmente entrou no modo Estado colonial, um pouco mais sofisticado, claro, mas colonial ao fim e ao cabo. Então, depois dito isto aqui, aqui tem essa, eu vou colocar aqui, inclusive, o artigo desse tal de Douglas Barros, né? Barros, e ele tem um blog que leva o título dele. Eu não vou ler aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, porque é importante fazer algo muito específico que a gente aprende em literatura, que é, inclusive, uma especificidade das letras, dos estudos em letras, em literatura, que é a literatura comparada, né? Se comparam períodos, se comparam tempos, há comparações gramaticais, semânticas, lexicais, mudanças de conceitos, recriação, reconfiguração de conceitos, transliterações, uma variada gama de tecnicidades que existem para a gente conseguir fazer o que a gente também faz, que é a análise do discurso. Então, existe a literatura comparada, justamente para ajudar. Então, eu não vou comparar o texto no geral, né? Eu só vou colocar o link que apareceu aqui no, na, na página do Instagram, né? Da Boitempo. E aí começaram a se suscitar um monte de críticas, comentários, surgiram bastantes comentários. A maioria dele, eu vou dizer assim, 75 para 80% houve uma repulsa enorme pelo que esse senhor Douglas Barros escreveu, né? Essa editora Boitempo teve a coragem de publicar uma difamação dos conceitos que o Nego Bispo, um grande pensador quilombola, deixou como legado para todos, para todas, todos, que estamos fazendo, inclusive, essa militância, esse ativismo, né, da luta pela terra, né, em defesa daqueles que estão nos territórios, em defesa dos nossos parentes, principalmente a gente como indígena, mapuche aqui, ó, né, a gente defender o nosso território, a gente sabe que defende a vida, né? E logo os quilombolas, os ribeirinhos, os povos de terreiro, os pretos periféricos, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, fragilidade social, essas pessoas também elas estão em uma situação muito delicada porque elas perderam completamente essa conexão com a terra devido a esse modelo institucional que sigue pairando sobre nós como se fosse a única alternativa possível e que isso é uma grande falácia. Aqui está o rosto do nosso querido Nego Bispo. Eu já li vários livros, aliás, vou me dar o trabalho de colocar livro por livro aqui. Vocês vão ler, galera. Vocês vão ter que ler, pelo amor de Deus, galera. Está na hora de começar a leitura. Vocês têm que ler os textos. Vocês, não penso que vocês estejam aqui
me bajulando, dizendo, o Ludwig tem razão, o grande Ludwig, ou um canal... Sim, a gente gosta do reconhecimento e a gente agradece, mas o importante para nós, como honestidade intelectual, é que a gente consiga colocar todos esses conhecimentos aqui de graça, para que vocês leiam, porque é de graça. A gente não está cobrando nada. Se bem a gente está precisando de um Pix aí, alguma ajuda, por favor, quem quiser colaborar, apoiar aí, tem o Pix aqui na descrição do vídeo, mas é muito além de uma questão materialmente financeira, econômica, como vocês queiram chamar, a questão é conhecimento. A militância, o ativismo sem conhecimento é um ativismo que desalenta. Não adianta querer colocar as pessoas na rua, as pessoas nem sabem por que porra que elas estão na rua protestando, se manifestando. Então, tem que haver um conhecimento e o governo teria de ter feito como obrigação dele, ter bancado comunicadores e educadores populares, que inclusive foi uma proposta que surgiu em abril de 2023 com o Frei Beto, mas logo veio o ministro, o que era da SECOM naquela época, o Paulo Pimenta, e cortou. Então, nota-se que nós não temos, o Brasil não tem esquerda, se é que alguma vez teve, não tem nada de progressismo, se é que progressismo seja isso, é um progressismo totalmente de direita, é totalmente voltado às lógicas bandeirantistas, às quais o Brasil não se livrou. O brasileiro que anda falando de fascismo, neonazismo, gente, não conseguimos se livrar nem dos bandeirantes. O brasileiro não conseguiu se livrar do bandeirantismo. Os bandeirantes estão aí e não são bandeirantes ao modo, mas eles são descendentes diretos. João Dória, que foi prefeito de São Paulo, governador, não lembro, acho que foi prefeito, ele é descendente de bandeirantes, gente. E nós temos hoje um governo retrógrado que está pensando igual os bandeirantes, ou pelo menos está alimentando esse bandeirantismo da qual o Brasil nunca se livrou. Então, pessoal, a gente tem que fazer uma introdução aqui para poder chamar a atenção da galera e poder entender o contexto em que nós estamos trazendo essas informações para vocês. E aqui, então, falando de movimentos libertários, nós temos aqui Alma Preta, que eu considero, sugiro que vocês leiam, que tem outros artigos muito interessantes que eu vi ontem à noite. E aqui fala, né, contra a redução epistêmica em defesa de Nego Bispo e da substantividade do pensamento contracolonial, né? Aquilo que é substantivo, aquilo que é substancial, a substância, aquilo que é em sua essência, né? É importante destacar, e aqui é uma crítica, né? A gente tem que tentar minimizar, às vezes, as palavras, porque para a maioria da população que é analfabeta e semi-analfabeta, às vezes chegam essas palavras aí e elas não entendem. Então, a gente tem que falar meio que linguagem popular mesmo. Olha, é a essência disso. Pronto, já dá mais ou menos para entender. A gente sabe que o termo substancial possui outros significados, né? Mas, neste caso, é a essência do pensamento contracolonial na figura de um nego-bispo que não tinha nenhum título acadêmico, ele era um autodidata, mas que e ele não era uma pessoa como diz aqui o texto do Douglas, da Boitempo, que ele é, com sua multifacetada forma de ser, né, ele conseguia, tipo assim, seduzir as pessoas. Isso aí é uma mentira. Ele não estava para seduzir ninguém, ele estava para passar adiante os conhecimentos ancestrais do seu povo e quem quisesse tomar, tomava e já colocava em prática, né? Porque ele era um filósofo pragmatista, ao modo do pensamento dos nossos ancestrais, os pensamentos dos povos originários. Gente, pelo amor, vamos tentar sair um pouco da caixinha, né, do quadrado em que a maioria está, né? Porque, olha, sinceramente, as pessoas precisam quebrar esse ciclo de obscurantismo que está em curso e que parece não querer recuar, né? E a melhor forma de fazer isso, vou voltar a repetir, é adquirindo conhecimento. Todo conhecimento é válido, mesmo aquele conhecimento que nós critica. Por exemplo, a gente faz críticas ferrenhas aos pensadores ocidentais a partir de
Platão, Aristóteles e adiante. Mas isso aí não dá espaço para desvalidar. A gente não fica desvalidando os filósofos, que não presta, e começa a utilizar de palavras bonitas para tentar deslegitimar tal qual pensador. Todos os pensadores são passíveis de críticas. Eu sou passível de crítica, o Nego Bispo é passível de crítica, mas, gente, tem que ser uma crítica que seja conforme aquilo que foi escrito, entendendo a intencionalidade do autor, onde que ele queria chegar e qual é o contexto. Gente, vamos ver o contexto quilombola. Se vocês não sabem o que é quilombola, são redutos de povos pretos e indígenas, ou afro-indígenas, ou afro-indígenas, que serviram em épocas passadas de espaços de refúgio para quem vinha fugindo dos colonizadores, dos bandeirantes, armados até os dentes, e como aconteceu hoje no latifúndio aqui no Brasil, no Mato Grosso, no Maranhão. Gente, não mudou nada, galera, não mudou nada. Então, a gente tem que entender que certas coisas são coisas da terra que nós precisamos entender porque são nossas. E quilombolas não tem somente no Brasil. Quilombolas tem na Argentina, porque em todos os países houveram povos pretos. E que, em alguns foram exterminados, como no caso do Chile e da Argentina, foram extermínios assim em massa contra os negros. Porque negros, San Martín não gostava dos negros. Bernardo O'Higgins, um tal prócer da pátria no Chile, odiava indígenas. Gente, os processos de independência só serviu para criar novas elites com o mesmo pensamento colonial. Então, todos os países da América Latina, todos estão na merda, incluindo o Brasil, que está na merda mais profunda que a gente possa ter visto ou ter. Ai, gente, vamos lá. Então, o texto fala aqui que o mundo acadêmico e político atravessa uma encruzilhada histórica diante do colapso das narrativas dominantes, eurocêntricas, lineares e monoculturais. Emergem vozes que ousam deslocar o centro do discurso. Em 21 de janeiro de 2026, no blog da Boitempo, foi publicado o texto contra Nego Bispo, que é esse que eu estou mostrando que apareceu, inclusive, no Instagram, né? Está no Google também, mas eu vou colocar aqui para vocês fazerem essa literatura comparada, né, períodos diferenciados, contextos, mas que no fundo eles se vinculam por causa de quê? Por uma questão linguística. Né? O que um diz, o outro deslegitima, desvalida, como no caso desse tal Douglas Barros, que deve ser um acionista, porque, já falei, a editora Boitempo não tem nada mais de editora para o saber, senão para o lucrar, lucrar. Né? O autor pretende situá-lo como um sujeito que teria abandonado a análise material do mundo em favor de uma visionarização mítica ou essencialista, um desvio perigoso para a esquerda crítica. A discrepância entre o que o Nego Bispo efetivamente construiu como contribuição filosófica, por algo a gente falou que ele é um filósofo, e política, e a forma caricatural com que seu pensamento foi retratado não é apenas um mal-entendido acadêmico. Trata-se de uma forma de epistemicídio silencioso, a lógica pela qual determinados saberes negros são interpretados por lentes eurocêntricas que não dialogam, mas cooptam e neutralizam. Por isso é necessário devolver ao pensamento de Nego Bispo sua densidade, sua historicidade e sua coerência consigo mesmo, realmente. Ele sustentava aquilo que ele dizia. O discurso dele, mesmo nas grandes academias, até na USP, em São Paulo, mas ele voltava lá para sua terrinha e continuava sendo aquele lavrador que todo mundo viu, né? E o perfil dele, que não é o perfil do pensador branco, com características europeias, de olhos azuis, que todo mundo gosta de elogiar, né? Os brancos aqui são muito colonizados. O branco brasileiro é extremamente colonizado. Né? Ele gosta de venerar essas figuras formosas, né? Porque ele foi mal educado. Né? A culpa não é do colonizado, como disse Franz Fanon, é todo um sistema que está por trás que fica muito difícil, inclusive, para a gente poder neutralizar. Essa forma de violência intelectual, atualizada pelo artigo já citado, não é nova, ela é estrutural e funda o próprio edifício do Ocidente. Como nos ensinou Franz Fanon,
o colonialismo não é apenas um regime de exploração econômica, é uma arquitetura de mundo que classifica existências. Pois bem, galera, é isso que está acontecendo. E continuamos igual, né? Por isso que nós somos vistos como, inclusive como inimigos, né? Nós somos vistos, inclusive, até pela própria esquerda. A esquerda e a direita nos odeiam. E não sem razão. E é para que nos odeiem, para que nos detestem. Porque nós colocamos o dedo na ferida. Aliás, é, esse negócio de esquerda, direita, galera, isso aí já não está batendo em lugar nenhum do planeta lá fora. Não tem mais diferença entre um e o outro, né? Essa coisa de partido, o próprio o que antecede ao político é o partido, aquilo que é partido, dividido, separado, afastado, né? Então, é necessário que as pessoas compreendam, né, que essa forma política institucional, que forma esses sujeitos aqui que escrevem asneiras, como esse tal de Douglas, é parte do mesmo modelo, é um modelo euro-americano, eurocentrado, judaico-cristão, é um modelo já fadado ao seu desaparecimento. Muito embora a gente fale de desaparecimento de forma geral, mas o que acontece? Que se a gente desaparece, se eles desaparecem, a gente vai desaparecer junto. Porque a branquitude ela é tão covarde que ela é capaz de ocasionar danos a si mesmo, mas pensando que tem que levar os outros. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Eles estão afundando e querem que todo mundo afunde junto com eles. Porque qual que é o lema da branquitude no Brasil? Se não tem para os negros, para os quilombolas, para os indígenas... Não, perdão. É, o slogan, né, a retórica que a branquitude brasileira tem é: se não tem nada para nós, também nós não vamos deixar nada para ninguém. Então, indígena, quilombola, preto, pobre, trabalhador, fudido, Bolsa Família, quem ganha, vamos ir tudo junto, cara. Tá bom, galera? Então, e isso aqui a gente não vai cansar de repetir. Bom, ele decide quem é humano em plenitude e quem é humano em falta, né? Eu estou lendo aqui, né? A gente sempre vai dar uma paradinha para fazer um comentário, mas enfim. Ele decide quem é humano em plenitude e quem é humano em falta. Ele decide quem produz saber e quem produz apenas experiência, quem pensa e quem sente, quem teoriza e quem vive. Olha que esse raciocínio fanoniano, né, ele é muito atual. E o Brasil, então, ele está demonstrando, inclusive, com Lula e toda essa galera que está aqui em Brasília, lá ocupando os altos cargos institucionais, como o colonizado, quando conquista o poder, ele é sempre pior do que o seu próprio colonizador, que é um pensamento fanoniano que ele não vai passar nunca de moda enquanto existir colonialismo, como no caso do Brasil. E o que o Douglas, inclusive, fala no artigo dele, lá no blog, ele tentando justificar o colonialismo, ou seja, ele é um defensor do colonialismo. E vamos mais fundo. A editora Boitempo é uma editora colonialista, colonizante e colonizatória, porque ela não publica livros para abrir as mentes das pessoas. A editora Boitempo, que o povo ignorante e ainda quer fazer com que esse povo já ignorantizado, estupidificado, se volte contra os próprios pensadores brasileiros, que são da sua terra, se voltar contra eles, sendo que esses mesmos que deram, inclusive, deixaram um legado lindo, maravilhoso, para a gente se desoprimir, para a gente se libertar. Então, é como aquele o cara está dando um prato de comida a uma pessoa que está faminta ao extremo e o próprio faminto, depois de barriga cheia, ele vai e mata o cara que deu aquele prato de comida no momento fatídico, onde a fome, que já não é fome, ele consegue saciar. Gente, é uma coisa, sabe? Então, a editora Boitempo é uma editora colonial, tem um pensamento colonial,
é uma esquerda colonialista e que quer colonizar as pessoas, inclusive através dos livros que eles estão publicando, porque eles só publicam aquilo que lhes convém. Se eles tivessem de publicar um livro nosso, eles jamais publicariam. Aliás, em 2020, era para ter saído um livro lá traduzido por, por minha pessoa, e naquela época, Boitempo, claro, aplaudiu porque se tratava de uma mulher branca, europeia, judia, ex-presidenta da Argentina em duas oportunidades. Agora, por que eles não publicam os livros dos filósofos indígenas que nós estamos cheios por toda parte? Não, eles não vão publicar, porque eles não querem. Porque o marxismo, para eles, para essa galera marxista, que não tem conexão nenhuma com nada, não tem vivência, não tem materialidade de nada, ela quer se impor também como aquele que manda. Então, voltamos às teorias weberianas, da construção de uma hierarquia que quem decide é um tal do rei filósofo ao modo platonista, e os outros obedecem. E ainda devem bajular e fazer reverências, ai, não sei o quê, oh, a sacralização, divinização humana. Tá vendo, galera, que enquanto a gente está fazendo tudo isso, a gente tem tanto, tanto para dizer e com argumentos sólidos. Entende? A gente tem muito a dizer, mas com argumentos e muito sólidos. Porque os brancos cometeram o grande equívoco de deixar tudo escrito aqueles que pensaram e mais, eles deixaram escrito o que eles iriam fazer a longo prazo. Então, a gente lendo e tendo acesso a esse tipo de documentação, a gente já sabe o que eles vão fazer. Eu, ao meu ver aqui, eu acho que a Boitempo deveria se retratar, a Boitempo deveria retirar essa postagem perniciosa, maldosa, difamatória, injuriosa, e uma injúria que eles fazem. Quando você fala de Marx, ai, Deus Marx, Deus Engels, mas ninguém fala que o Marx era o maior anti-indígena que existia. E o pensamento de Marx é um pensamento localizado, não é um pensamento universal. O marxismo não serve, apenas serve para a Alemanha ou para a Inglaterra. Se que chegou a servir para alguma coisa, não serviu para nada. Só serviu para alavancar um pensador, um barbudo, que até hoje é reverenciado, mas nem por isso a gente desvalida muitas das coisas que ele escreveu, que eu já li, além do próprio Capital. Mas não é Deus, ele não é Deus de nada. Ele é apenas alguém que teve tempo, passou fome também, ele passou bem mal, claro, escreveu muito bem, só que os sucessores dele fizeram qualquer coisa, né, deturparam os originais de Marx, que também aconteceu com Nietzsche, também a irmã dele fez um monte de merda com os escritos dele, e aparece hoje como os deuses do ou, sabe, aquela coisa, né? O suposto Coliseu brasileiro, onde todos os brancos, e fica naquela, sabe? Porque um povo deslumbrado, um povo irracional, idiota, não pensam. E quando leem, nem sequer se dão o gosto e o prazer de fazer interpretação de texto. Galera, num país onde tem uma baixa enorme em redação, a pior da América do Sul em termos de redação é o Brasil. Para escrever, as pessoas não têm. Aí as pessoas leem e não entendem aquilo que elas leem, gente. E estou falando de gente acadêmica. Porque esse pessoal que fica reverenciando, né? Ai, Heidegger, é um exército de idiotas, tão idiotas como os fiéis das igrejas neopentecostais. Então, acaba se transformando numa seita de fanáticos idiotizados pela própria idiotia que já possuem dentro e acaba escrevendo artigos injuriosos como esse que foi escrito por esse tal Douglas Barros, que eu não quero conhecer nunca na minha vida. Aliás, a partir de hoje eu vou detestar essa porcaria dessa editora Boitempo, que é uma porcaria.
Porque uma editora séria, intelectuais sérios, honestos consigo mesmos, jamais iria escrever uma coisa como esse cara escreveu um conto do Nego Bispo, galera. Pelo amor de Deus, como que a gente tem que falar as coisas? Vamos lá. Nego Bispo não escreveu... Ah, não, eu terminei aqui, né? Quem teoriza é quem vive. Desculpa eu, galera, que eu fiquei assim um pouco exaltado, mas eu tenho minhas razões. Porque eu conheço os bastidores da nossa luta indígena, a gente conhece os bastidores da luta dos quilombolas, a gente conhece a periferia, eu já estive em muitos subúrbios, periferias, favelas nesse país lá fora, cara. Antes que entrasse esse infeliz, esse merda, esse bosta do Bolsonaro, eu já tinha andado nos interesses do país, onde milhares de vezes ouvi todas essas neiras que o Bolsonaro verbalizou no poder, já o povo já tinha esse modo de pensar. Piadinha de mulher, de negro, de judeu, de índio. Isso aí sempre assistiu. Vai numa roda de caminhoneiros, num posto de gasolina, dia de domingo, para você ver quais são as conversinhas. E é essa conversa, gente. É essa conversa. Tem gente que é contra o Estado, mas é a favor da privatização. Ah, mas não está funcionando. A minha companheira aqui já me falou isso, que já se encontrou com pessoas aí conversando, e ela fala, porque ela sabe o que está acontecendo, né? Ela sabe, inclusive, os bastidores do que está acontecendo dentro da nossa luta, e aí uma pessoa comum, o normal comum, que mal consegue se alimentar, né? Aí, quando ela fala, mas o Estado... E, claro, a pessoa fala, não, o Estado não está fazendo porra nenhuma. Ah, mas agora vai ser privatizado. Ah, agora que a coisa vai mudar. Então, é isso o pensamento da galera. É sádica e masoquista. Ela não entende que ficar fora da aba do Estado promove autonomia, que a privatização nunca vai promover. Privatização, galera, é algo privado. É privado. É de um, dois, três e acabou. Então, lucros são privados. Os lucros que está ganhando o governo do Distrito Federal são privados, ou seja, é do governador e das famílias colonialistas que dominam o espectro do Distrito Federal. Isso que é privado. As pessoas foram privadas de terem educação de qualidade, saúde boa, saneamento básico, moradia, vivenda digna para as pessoas, não esses quadrados, essas caixinhas de fósforo da minha casa, minha vida, onde as grandes empreiteiras se deram bem, ganharam trilhões, quintilhões, e estão hoje no poder de novo. Então, a gente tem que fazer um esforço para abrir a cachola. A gente aqui, a gente não vai cansar, nem que seja todo dia a gente abrir o canal para falar isso. Porque a devastação cognitiva é muito grande, cara. É muito grande. Vocês nem imaginam. E o fato de uma editora publicar semelhante asneira é parte dessa devastação cognitiva que as pessoas estão absorvendo fisicoquimicamente, físico-químico cerebral. As neurociências já explicam isso. Vamos terminar aqui com o texto. O que está em jogo, portanto, não é apenas a reputação de um autor, é algo muito maior. Quem tem o direito de propor categorias para pensar um mundo. Nego Bispo não escreveu para ser autorizado, ele escreveu para existir, e isso para a modernidade colonial é um escândalo. É um escândalo, galera. Olha, nem eu acho que com o que já falei entre o texto já está tudo falado, né, galera? O incômodo que o seu pensamento provoca não é teórico, é ontológico. A ver, galera, ontologia tem a ver com o ser. Existem zonas do ser e do não ser. Quem está no poder hoje aqui em Brasília é nós que estamos aqui embaixo, aqui não somos. Isso que é ontologia, colocar uns por cima de outros. E sempre esses uns já foram uns antes.
Porque quem é hoje proprietário e grande político, senador, juiz, não sei que coisa, suas famílias antecessoras já deixaram como herança isso, porque não se herda somente dinheiro, se herda dinheiro, poder e terras. Então, quem está hoje no poder já esteve antes e vai voltar a estar se o povo não despertar dessa dormição em que se encontra. Então, o incômodo que seu pensamento provoca não é teórico, é ontológico, ontologia. Nossa, é uma palavra que assusta muitos, mas não, ontologia é a ciência de nós, dos que somos, dos que estamos aqui, do que existimos, vivemos, tá? Ele não pergunta apenas, abre aspas, o que é o colonialismo, fecha aspas, mas, abre aspas de novo, que tipo de mundo o colonialismo tornou pensável? E mais ainda, que mundo se ele tentou tornar impensáveis? Responder a um texto que se propõe a estar contra negobispo não é, portanto, um gesto de defesa pessoal, é um gesto de defesa cosmopolita no sentido mais radical do termo, uma disputa sobre quais mundos cabem dentro da ideia de mundo. Ou seja, o mundo dos quilombolas, não, na visão dessa editora e desse fulano tal de Douglas, o pensamento quilombola não cabe na ideia de mundo. Simples. Por isso que é ontológico. Nego, o negobispo e os quilombolas não cabem nem dentro das categorias da modernidade e em quaisquer categoria de qualquer outro mundo, quase sempre inventado pela branquitude. Espero que mais ou menos a gente consiga simplificar um pouco para a galera aqui, né? Que a gente tem que falar assim, né? Se eu começar a falar com palavras bonitas, para mim também seria muito fácil, mas não é a minha ideia, menos aqui no nosso canal, que é um canal voltado, inclusive, para os parentes. Quem foi Nego Bispo e o que ele realmente propôs? Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, foi um autor no sentido moderno do termo. Ele foi um acontecimento. Olha só, não foi um feito, um fato, um isolado, aleatório, não. Foi um acontecimento de forma não metafórica, e sim metodológica. Olha que interessante. Não, esse texto vai ficar aqui também, tá? O pensamento de bispo não nasce de um gabinete, mas de um território. Não nasce da separação entre sujeito e objeto, mas da convivência entre gente, rio, planta, memória, reza, luta, trabalho e sonho. Ele não escreve a partir da distância, escreve a partir da implicação, daquilo que implica, daquilo que já está acontecendo, daquilo que reverbera na gente. Quando chove, que implica a chuva se você precisa sair? O que implica? Implica que você vai se molhar, a não ser que você esteja afim, mas a maioria não está afim, então ela pega um guarda-chuvas ou pega, né, alguma coisa para se proteger da chuva. Então a implicância é isso. O que implica tal coisa? Se eu estou com fome, implica o quê? Implica que eu tenho que sair, eu tenho que buscar comida, ou então eu vou fazer comida, né? E isso também implica outros fatores, e esses outros fatores vão implicar com outras coisas, das quais a gente vai ter que ter domínio para a gente comer, a gente precisa mover elementos, objetos, coisas, seres humanos, situações precisam ser intercambiáveis e modificáveis. Então, a implicância é isso. Por isso que diz que ele escreve a partir da implicação. É isso, para as epistemologias coloniais, é visto como defeito. Para as epistemologias ancestrais, ou seja, com os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos de base ancestral, é condição de verdade. E aqui eu diria que mais do que condição de verdade, é condição mesmo de conhecimento milenar pela oralidade. A oralidade faz com que os conhecimentos milenares tenham, inclusive até os dias atuais, chegado até nós. Bispo nasce e se forma no Quilombo Santo Saco Curtume, no Piauí. Não se trata de um dado biográfico irrelevante, mas de um dado ontológico, aquela coisa que eu falei, porque ele é um ser do quilombo. E ele é o ser de quilombola, ele era um quilombola, e o seu discurso
era quilombola baseado na prática quilombola, baseado nas práticas ancestrais, nos conhecimentos ancestrais, inclusive conhecimentos indígenas, né, ancestrais. Né? O quilombo, para ele, não é apenas um lugar, é uma forma de mundo, uma tecnologia de existência, um modo de reorganizar o tempo, o espaço, o parentesco, a economia, a política e o sagrado. Em colonização, quilombos, modos e significados, e em A Terra Dá, A Terra Quer, textos que eu vou pesquisar e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Fique atento aí, galera, fique atento aí. Bispo não está apenas descrevendo práticas, ele está formulando conceitos, mas conceitos que não surgem da abstração, e sim da vida, conceitos enraizados, conceitos com cheiro de chão, de folha, de suor, de comida partilhada. O que a crítica não compreende, ou se recusa a compreender, é que o pensamento de Bispo não é menos rigoroso, por não ser cartesiano. Olha que interessante. Gente, essa parte é perfeitíssima, é perfeita. O que a crítica não compreende, ou se recusa a compreender, é que o pensamento de Bispo não é menos rigoroso, simplesmente por não ser cartesiano, ou seja, por não ser dualista, por não se centrar no binarismo, naquilo que é binário, que nem a linguagem das tecnologias, 0, 1. Se não é 0, é 1. Se não é 1, é 0. Se não é esquerda, é direita. Se é direita, é esquerda. Se não é alto, é baixo. Se não é preto, porque é branco. Se não é sujo, porque é limpo. Então, e não sai disso. Né? Não existe trialética. Não, não existe um terceiro que está sempre, inclusive Aristóteles já falava, né? Um terceiro excluído. Quem é o terceiro excluído? Nós. Quem é o terceiro excluído da Boitempo? O Nego Bispo. Quem é o terceiro excluído pelo cara este, o tal de Douglas? Nós, indígenas, quilombolas, pretos, pobres. Porque ele só pensa em si, porque ele tem um pensamento cartesiano. Bom, errado. Bem, mal. Pronto, acabou. Se não está dentro dessa caixinha fechada, por isso que os brancos são muito mais ignorantes que os povos da terra, porque eles já viram com a caixinha fechada já na mente deles. Aquele chip ficcional que sempre vinha falando lá nos anos 90, de que a gente iria andar com um chip aqui na cabeça, né? E que seríamos controlados o tempo todo. Os brancos já têm isso já de há séculos. E nós precisamos de falar de genética para falar sobre isso. Vamos lá, vamos lá. É, ele é rigoroso, de outro modo, um rigor que não separa pensar e viver. Um rigor que não se constrói contra a experiência, mas com ela. Isso que os brancos não têm. O brasileiro geral, o povão desterritorializado, vinculado ao Big Brother, as casas de vidro que andam por aí, sendo expostas, inclusive aqui no shopping de Brasília, eles não têm experiência. O brasileiro não tem vivência, muito menos experiência. Ele acha que experiência é pegar o carrinho dele e passar 4 dias lá na praia, passando raiva, disputando um pedaço de, de areia para ele colocar a cadeira de praia, né? E acabou. E o resto do ano, passou o carnaval, o pessoal e só trabalha, trabalha, trabalha. O brasileiro só trabalha, só quem sabe de carro, celular, mais nada. Nem de mulher, porque o índice de feminicídio é altíssimo no Brasil, o maior do planeta. Então, nem as mulheres entram nesse desejo, se pode chamar assim. Não, o negócio do brasileiro é ser escravo, trabalhar, 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 vive sempre fudido, não sai, inclusive, nem da favela, mas ele quer ter um carro, um celular e, se possível, uma TV maior do que o barraco onde ela mora. É isso o povo brasileiro, gente. Assim como foi educado.
É isso. E sexta-feira, happy hour, encher a cara, sábado, futebol. Se quem não tem que trabalhar sexta, sábado e domingo. E quando tiver uma folga, ele enche a cara ou fica lá na igreja o dia inteiro. E acabou a vida dele. Aí chega em casa, liga a televisão, Rede Globo, Jornal Nacional, as mesmas mentiras de há décadas. Aí depois, Big Brother, novela, futebol, acabou a vida dele, acabou a alegria, ele não tem vivência, ele vai embora desse mundo, o brasileiro vai embora desse mundo e não sabe absolutamente nada. Um maravilhoso que era viver na Terra, nesse planeta. A maioria do povo, só isso. Não tem lazer, não chega livros, livros é caro, não lê mais, só fica ali o dia inteiro com o celular, e vai, e tem mulher com bunda de fora, e vai, e compra não sei o quê, e Big Mac, e aí umas piadas sem graça, e TikTok, vai, e só fica nisso. Aí depois come desaforadamente, come rápido, sai, corre, corre, sim senhor, sim patrão, sim patrão, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, obedeça, obedeça, obedeça. Chega final de mês, ganha uma micha de dinheiro, vai tudo para os bancos, tudo para os bancos, e no mês seguinte é o mesmo, cara, a mesma coisa, todo dia a mesma coisa está aí. Adoece, sem dívida para comprar remédios, ainda tem que pagar a dívida do carro, dívida com o celular, dívida com não sei o quê. Aí ele infeliz, os filhos não gostam do cara, ele se dá mal com a mulher, coloca os cornos na mulher, vai por ali, morre e não soube nada, absolutamente nada do que foi essa passagem por essa maravilhosa vida que a nossa mãe nos deu. E ainda por cima, quando a gente quer conhecer um pouquinho melhor as coisas, ao invés de se encontrar contextos que nos enriqueçam, que nos deem mais alento, mas aí vem e aparecem essas figuras tenebrosas, horripilantes, como esse tal de Douglas e sua Boitempo, para falar asneiras de uma pessoa que deu a vida para deixar um legado, para ver se o povo brasileiro em geral sai desse mundo, desse subtermundo de nefastidades, de obscurantismo, de miséria, da mais paupérrima. E aí agora a gente tem que estar aqui falando sobre isso, mostrando um texto para explicar, para ver se esse vídeo chega nas pessoas. E as pessoas pelo menos dizem assim, pô, esse cara fala um monte de coisa, mas dentre tanta coisa que fala, eu vou começar a pensar, pelo menos, gente, se uma coisa que eu digo aqui está chegando no coração de vocês, no pensamento, no lobo aqui, ó, lobo aqui, onde, das emoções. Eu já vou me sentir muito bem. Se eu consigo uma pessoa, pelo menos, uma, se eu consigo. Não é fácil, né, pessoal? Vamos terminar aqui. Bom, o negobispo, o pensamento dele não é menos rigoroso, por ele não ser cartesiano, mas ele não separa o pensamento da vida, o pensar e viver, e também constrói a questão da experiência. Isso é intolerável para uma tradição que entende o pensamento como aquilo que se separa do mundo para observá-lo de cima ou desde fora, que é o que todos os filósofos ocidentais têm feito até agora. Todos explicam, todos dizem que tem a razão, mas ninguém modificou nada, tanto que nós estamos muito pior que todo o pensamento secularizado do século XX, incluindo os famosos franceses e alemães, como Martin Heidegger, ou Derrida, Michel Foucault, Primo Levi e outros tantos. Né? Bispo pensa de dentro, e pensar de dentro é sempre perigoso para quem construiu o mundo de fora, claro. É, concordo em gênero, número e grau.
contra a colonialidade não é fuga, é confronto. Gente, eu sou Macausai dos povos indígenas do Equador, o bem viver. É uma ruptura com a institucionalidade. A contra-colonialidade é uma ruptura com esse modelo de pensamento que está aqui desde o século XVI e que não mudou nada. Isso que é o mais estranho, que as pessoas não conseguem entender, justamente porque elas não leem história e não têm aquilo que eu falei antes, não conseguem fazer análise literária, análise do discurso, interpretação de texto, não conseguem, então elas não entendem por que essa merda está assim, desse jeito que está até hoje. Né? O texto publicado no blog da Boitempo acusa bispo de abandonar a análise material para se refugiar em uma espécie de cosmovisão. Gente, que absurdo. Essa crítica só é possível porque o amor, perdão, o amor, o autor parte de uma noção muito específica do que seja, abre aspas, material, fecha aspas. Os lapsos, né? Aí entra a questão do inconsciente também. É muito engraçado como é a nossa vida humana. Lástima que a maioria nem consegue se atentar, inclusive, a esses detalhes na qual a gente também cai, mas a gente leva com uma certa graça, né? Porque, sabe? Bom, para bispo, o material não é apenas aquilo que pode ser mensurado, quantificado ou representado como mercadoria. O material é aquilo que sustenta a vida, aquilo que a reproduz, aquilo que a faz persistir. O material é o chão, a água, o corpo, o alimento, o tempo partilhado, o cuidado, a memória. Essa definição é mais radical do que a definição moderna. O colonialismo ensinou que o mundo é um estoque. Bispo responde: o mundo é uma relação. Esses dias eu estava falando com uma amiga aí, e eu acho engraçado que as pessoas falam as palavras, mas é tão mecânica que elas não conseguem fazer justamente o que? A relação. Relação é se relacionar. A relação vem de elo, né, de vínculo, de algo que se une, talvez com perspectivas diferentes, mas com objetivos coerentes, com o pensamento, principalmente quando a gente fala de coletividade ou comunitariedade. Né? O colonialismo ensinou que o mundo é um estoque, Bispo responde, o mundo é uma relação, ou seja, a gente está todo dia assim, né? O elo, todo dia a gente tem que renovar esse elo. E o que se perdeu hoje aqui no Brasil, pelo menos, são os elos humanos. Se perdeu. Porque as próprias cidades brasileiras já foram construídas para isso. Brasília é um caso bem particular e a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Aqui não existem elos humanos. Primeiro, se você não tem carro, você está ferrado. São Paulo é a mesma coisa. Se você não tem dinheiro, não tem carro, é a mesma coisa. E as cidades foram feitas justamente para dividir e separar, para segregar. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também é um exemplo claríssimo disso. Então, não existem relações. Se não existem nem sequer relações humanas, quando existem relações, são relações sociais. Mas relações sociais são relação entre coisas, entre objetos, mas não há relação humana. Aliás, as pessoas têm sérios problemas de se relacionar, porque elas estão sempre procurando confronto. Isso a gente vê nos casais, nos estados de namorados, namoradas que andam por aí. Por isso existe tanto crime passional, campeão de crimes passionais, o Brasil e a América Latina, o lugar mais perigoso do mundo, do planeta, porque não há relação de nada. Imagina então com o meio ambiente. Imagina a relação entre um ser humano e uma formiguinha, um pássaro, uma cobra, uma aranha. As pessoas não conseguem se relacionar consigo mesma, ou seja, ela não tem relação com ela mesma. Imagina como que as pessoas vão ter como que elas vão, no dia seguinte, se relacionar com aquele que o dia anterior ela teve relação. Por isso, ambientes de trabalho são tóxicos, ambientes educacionais também são tóxicos, porque colocam todo um monte de alunos numa sala de aula, cada um com uma cabeça, cada um com uma situação familiar diversa, e o professor que se vire. Aí, se o professor ou a professora não sabe se relacionar com os alunos, vira
aquelas massacres que a gente está acostumado a ver no Brasil todo, professor batendo em aluno, aluno batendo em professor, professor sendo morto, outro assaltado, enfim, gente, é uma desgraça, né? Sua ideia de contra-colonialidade não é uma teoria de resistência simbólica, mas uma teoria de reorganização da vida. Ela não quer apenas derrubar o sistema, quer criar outras formas de estar no mundo que não dependam dele. E isso é profundamente material, exatamente. A questão não é votar ou não votar, a questão é como que a gente vai se relacionar com o meu próximo, com o meu vizinho, e depois eu vou colocar as mãos nessa responsabilidade que é minha, não num outro que nem conheço, não sei quem é, mas todo mundo diz que é bom, que é o melhor, e eu vou lá e voto nele. Não tem sentido, galera. Não tem sentido. Os políticos, pelo contrário, estão aí para colaborar com essa não relação entre seres humanos. Relações humanas. Os políticos não querem relações humanas. Os políticos todos, empresários, latifundiários, fazendeiros, juízes, pastores de igrejas, eles não querem, eles querem apenas relação social com marcado, eles vão decidir com quem você tem que se relacionar socialmente. Então, quando vem uma publicidade de um sabão, de um sabonete, de um perfume, você vai ter uma relação até com a pessoa que vai te vender esse perfume que você viu pela televisão ou viu através de uma propaganda de uma revista, mas vai ser apenas uma relação superficial, trivial, sem nenhuma profundidade em troca de um dinheiro. E a outra pessoa sempre vai estar subsumida, subjugada, subalternizada por aquele que chega lá para comprar aquele perfume, porque ele viu que aquele perfume iria colocar ela no centro da órbita terrestre. E aí não há relação nenhuma, apenas dinheiro. E dinheiro que às vezes não vale nada. Vale para quem vai comprar, porque ele tem, mas para quem está ali, que não nunca vai ter esse dinheiro para obter esse perfume caro, ou quando for obter, vai se ter que endividar, que é o que as pessoas fazem, pela sua própria irracionalidade. Terminando aqui com o texto, acho que já está já bem no finalzinho, né? Já está no finalzinho aqui. Senão a gente vai demorar bastante aqui. E às vezes os vídeos longos as pessoas não assistem, mas enfim. Para Bispo, o material, bom, eu já li essa parte aí. O colonialismo ensinou que o mundo é um estoque, Bispo responde o mundo é uma relação. A gente já leu essa parte aqui, né? Aí está o nosso querido negro. Cosmofobia, nossa, esse aqui é muito bom. Quando o mundo do outro vira ameaça. Nego Bispo nomeou algo que a modernidade colonial sempre praticou, mas raramente confessou: a cosmofobia. Não se trata de medo de cosmos, no sentido astronômico, mas de medo de mundos possíveis, impossíveis. Né? Medo de que existam outras formas de organizar a vida, outras ontologias, outras gramáticas do real que não passem pelo filtro do Ocidente. E eu colocaria aqui da secularização. Porque quando a gente fala de secularizados, a gente está falando da modernidade. Indígenas secularizados existem, judeus secularizados existem, ou seja, são povos que, ao invés de ter seguido suas cosmologias, elas seguiram o pensamento moderno ocidental da branquitude colonial, né? O colonialismo sempre foi cosmofóbico, ele não invadiu apenas territórios, invadiu regimes de verdade. Ele não sequestrou apenas corpos, sequestrou sentidos. Ele não extraiu apenas ouro e trabalho, extraiu também narrativas, rebatizando-as como superstição, mito, atraso, irracionalidade. Isso aqui é tipo um espelho invertido, porque eles, quer dizer, a branquitude é assim, né? A branquitude, ela é assim. Né? Então, vocês percebem como eles invertem o espelho. Eles fazem eles sabem que eles são assim, mas querem projetar no outro, né? Inclusive até para se livrar da culpa e da vergonha, né?
Cosmofobia é o nome do pânico que a modernidade sente quando percebe que não é o centro do universo. É. Daí vem o hedonismo, o narcisismo, o egotismo, né? Todos esses ismos do individualismo é parte de que todo mundo quer ser o centro das atenções, todo mundo quer ser o centro do universo. E o pior é que todo mundo diz ter ou ser dono da verdade, que isso é a pior coisa, que no caso da branquitude política, conceitual, daqueles que estão controlando o capital cultural, como neste caso, a Boitempo é um dos grandes capitalistas culturais localizados em São Paulo, mas que querem fazer a cabeça de todo mundo, né? É bem uma questão paulistana, assim, o paulistano sempre se achou o centro do mundo, centro do universo, para os paulistanos e os demais nefasto olha, chato pra caramba. Paulistano é um povo chato. E tô falando dos paulistanos brancos, classe média, que detêm o poder econômico e cultural da cidade e do país. E eles também decidem quem que vai ser o próximo presidente. Atenção aí, galera. Fica atento aí. Fica atento, né? O pensamento de bispo incomoda porque ele não pede autorização para existir dentro das categorias do colonizador. Ele não quer, abre aspas, dialogar no sentido conciliador. Ele quer reorganizar o tabuleiro. Quando ele fala de mundos, não está fazendo poesia, está fazendo ontologia política. Olha que interessante, gente. Ele não lembra Perdão, ele nos lembra que a colonialidade não é apenas um sistema de dominação econômica, mas uma máquina de estreitamento do possível. É o cerceamento, por exemplo, das bibliotecas populares. Não é mais estreita a possibilidade de que um pobre que mora aqui nessa vila onde estou possa ter acesso depois do seu dia de trabalho, pelo menos a ler um bom livro para ele se instruir e até mesmo para poder render provas. Ela produz escassez de mundo e também escassez de recursos. Eu acho que isso aqui, a escassez de mundo, é a impossibilidade, gente. Está muito bom esse texto, maravilhoso. É a impossibilidade das pessoas terem acesso àquilo que, por, na, por natureza mesmo das coisas da vida, ela deveria e pode e deve ter acesso. Acesso à terra, a terra não é um bem privado, é um bem comum, galera. A terra não é um bem privado, é um bem comum, é de todos, é seu, é meu, inclusive da gatinha que está aqui novamente, que ela sempre, quando eu estou fazendo lives aqui, ou estou aqui gravando vídeo, ela vem e aparece aqui de novo, aqui, ó. Aí, tá vendo aí? Ela sempre vem aqui. Ela é a nossa gatinha Ágata, Ágata é o nome dela. Então, ela produz escassez de mundo, ela transforma a pluralidade em exceção, estado de exceção. O que é o estado de exceção? Um fala e o resto fica quieto, que é o que nós estamos vivendo também com o governo Lula. Aliás, o estado de exceção nunca foi embora do Brasil, não, né? A ditadura, ela sempre esteve aqui. Aliás, a democracia ateniense já era uma ditadura. Ela transforma a diversidade em ruído. O projeto colonial não é apenas dominar, é normalizar. Pois bem, normalizar o tempo, normalizar o corpo, o saber, a morte, a violência. Todo esse, tudo isso que no Brasil e na América Latina em geral existe. Aqui tudo é normalizado. Pegou, virou moda, pegou, pronto. O Brasil é emblemático dentre todos os países, mas todos os países da América Latina, a morte é normal. Morrer é como ir hoje, a sair daqui a pouco para pegar uma marmita para comer, para almoçar. Isso. Infelizmente, a violência policial é muito normal. Vocês viram lá nos Estados Unidos, mataram uma mulher americana, branca, classe média, o país inteiro saiu para a rua. O governador de Minneapolis mandou os caras do IC mandar chute na bunda e botar para fora do estado. E as populações em Washington, Nova York, na Pensilvânia, na Filadélfia, as Panteras Negras. Aqui no Brasil não acontece nada. Aqui se mata um indígena, o brasileiro não está nem aí. Ah,
Mataram 100 lá na favela. Ah, mataram 30 não sei onde. Chacina de Pinheirinho. Alckmin matou não sei quanto. Bolsonaro matou 700 mil. Não está nem aí. A população aqui não está. Não há de, a vida aqui não é digna. No Brasil, a vida não é digna, galera. Infelizmente é isso. A vida não é digna. Viver aqui, nascer. Nascer na América Latina já é uma tragédia. Viver nela é um drama constante. E morrer parece uma condenação, sabe? Infelizmente, essa é a realidade e é graças ao colonialismo, à secularização das formas de pensamento, de ação, de saber, de práticas que existem até no dia de hoje, dia 23 de janeiro de 2026. É, já estamos no fim, galera. Calma aí. A cosmofobia é o motor invisível dessa normalização. Essa frase é perfeita. A cosmofobia é o motor invisível dessa normalização. Epistemicídio, o assassinato lento dos modos de saber. A crítica ao pensamento de Bispo repete, sem nomear, um gesto antigo. O gesto de declarar que certos modos de conhecimento não são propriamente conhecimento. Isso tem nome, epistemicídio. Esta política é um processo sistemático de desqualificação, silenciamento e substituição de saberes que não se encaixam nos padrões da ciência e da filosofia europeias modernas. Esse é o melhor artigo que eu estou lendo em 2026, pelo menos é o melhor artigo que eu tenho lido até agora. Perfeito, não tem nada que tirar daí. Algumas coisinhas assim, mas deixa para lá, tá perfeito, gente. Galera, Alma Preta, considero que vocês têm que pesquisar mais também. É, ele não mata apenas livros, ele mata línguas, práticas, cosmologias, rituais, memórias, formas de ensinar, formas de aprender, formas de narrar o mundo. O que o bispo faz é interromper esse assassinato lento. Ele não pede para que os saberes quilombolas sejam incluídos no cânone. Ele recusa o cânone como instância suprema. Ele não quer reconhecimento, quer reciprocidade. E isso é mais radical porque a inclusão pressupõe hierarquia. A reciprocidade pressupõe equivalência. Ou seja, para e passo, estamos juntos, mano. Estamos todos juntos e ninguém manda mais, ninguém obedece mais, ninguém manda menos ou obedece menos. É perfeito isso aqui. E a inclusão. E eu, quando vejo as pessoas, porque a inclusão digital, inclusão econômica, inclusão de não sei o quê, gente, quem foi incluído nesse modelo de fracasso institucional, político, econômico, jurídico, judicial? Vamos lá. O texto, o texto contra Nego Bispo opera, ainda que involuntariamente, a partir da lógica da inclusão. Avalia seu pensamento de bispo é ou não compatível com os critérios da crítica materialista clássica. Clássico vem de classe, né? Se o pensamento clássico, se é pensamento indígena, isso aí é. Mas Bispo não está tentando ser compatível, ele está tentando ser consequente, e ele foi bastante consequente. Viu? Ele está dizendo, talvez o problema não esteja no meu pensamento, talvez esteja na estreiteza do quadro que o avalia. Rapaz, ele está dizendo, talvez o problema não esteja no meu pensamento, talvez esteja na estreiteza do quadro que o avalia. Exatamente. E ele já sabia, já por isso que ele tinha sido, inclusive, tinha sido ligado ao PT e tal, mas ele caiu fora porque quando ele viu que o bagulho, gente, quando ele viu que o bagulho não estava dando, e ele se deu conta, ele falou assim, nossa senhora, vou cair fora, vou pular fora dessa caravela que não me convém continuar aqui, né? Enfim, é, oralidade, corpo e território
como tecnologias de pensamento. Uma das armadilhas mais recorrentes da modernidade é supor que o pensamento só existe quando se separa da vida, que a teoria só nasce quando se abstrai do corpo, que a razão só se torna legítima quando se afasta da experiência. Essa é uma ficção útil ao colonialismo, porque ela transforma os povos que pensam com o corpo, com o território, com a memória oral, com a ancestralidade em povos, sem filosofia. Bispo desmonta essa ficção. Ele nos mostra que a oralidade não é ausência de rigor, é outro tipo de rigor. Um rigor que não se baseia na fixação, mas na circulação, não na acumulação, mas na partilha. Interessante, porque as pessoas não apenas acumulam dinheiro, também acumulam conhecimento e não passam adiante. É, não na autoria individual, mas na cocriação. A oralidade não é instável, ela é viva. É, e tudo que é vivo se transforma. Olha, gente, está muito bom esse texto. O problema da modernidade não é que ela queira registrar, é que ela quer congelar. Gente, estava falando nesses vídeos um dia atrás sobre o congelamento e a rendição. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Estou devendo para vocês. Ela quer transformar o mundo em arquivo, em objeto, eu diria também em museu, em edital. Tem várias formas de congelar as pessoas, né? Muitas formas. Bispo recusa essa objetificação da vida, ele pensa com os pés no chão, literalmente. Ele pensa com os caminhos, com as folhas, com os rios, com os mortos, com os nascidos e com os que ainda virão. Isso não é misticismo, isso é política. Porque quem controla o que é considerado pensamento, controla o que é considerado possível. O erro da esquerda quando se torna colonial. Ixi, esse aqui é um assunto bem caro para essa suposta esquerdinha que não está aí para porra nenhuma, só para entregar os recursos naturais para os Estados Unidos, para a Rússia, fica aí com, né, meu amigo, companheiro, o Trump rola química com Macron, e aquela coisa bem comum do vira-lata colonizado. Né? Talvez a parte mais difícil desse debate, gente, eu vou pegar uma água, peraí, pelo amor, água, água. Gente, aqui é uma vivência clara disso que o texto está comentando e do que a gente está colocando aqui como adendo. A relação com a água. Água deliciosa, fresquinha, e que ainda nós temos água porque ainda nós temos possibilidade de beber água. E a nossa relação social foi com aqueles que fabricaram a garrafinha plástica que estou usando, que um dia foi com água mineral de não sei aonde, que eu comprei ali no supermercado, comprei mais por causa da garrafinha mesmo, e acabou. Quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas, inclusive, deixaram suas vidas para que essa garrafinha chegasse até a mim? Já pensaram? E cada parte dessa garrafinha, alguém teve de fazer. Agora, vamos mais na raiz da coisa. A gente é radical porque a gente vai na raiz das coisas. De onde saiu a matéria, as propriedades físico-químicas para que essa garrafinha hoje se tornasse uma garrafinha? De onde que saiu essa matéria-prima? Quem teve de labutar duro para que essa e outras tantas, vai saber, milhões desses ainda estejam chegando nas mãos de consumidores? Já pensaram nisso? Vocês acham que um celular, não sei, veio do céu? A esquerda, quando não revisa suas próprias heranças coloniais, pode se tornar guardiã de um universalismo que só serve a alguns. Pode se tornar polícia do método. Olha, gente, estava falando esses dias aí, ó, desse livro aqui do Vladimir Safato, que chegou aqui nas minhas mãos, Neoliberalismo
né? Aqui, ó, muito bom. Como gestão do sofrimento psíquico. E ele fala umas coisas muito interessantes aqui. Tudo, com certeza, passível de críticas do autor, do organizador, que ele, mais outros, né? No caso dessa obra, passível de crítica, sim, lógico, mas não por isso menos importantes e não para ser deslegitimado e desvalidado. Tá bom, Douglas? Se esse vídeo chegar em você, espero que você, pelo menos, pare para pensar um pouco e diga assim, pô, eu vou pedir desculpa, porque tá cheio de postagem no TikTok e no Instagram contra a sua pessoa e contra Boitempo. Gente, essa é a pior postagem. Essa postagem é tão perigosa, que a partir de hoje a Boitempo está perigando, está arriscando de desaparecer, de quebrar, porque as pessoas vão, essas notícias vão chegar cada vez mais longe, vão ecoar e vai afetar inclusive as vendas da tua própria editora, caramba. Pelo amor, gente, que irracionalidade tão grande, cara. Pô, olha, até uma criança de 5 anos iria se dar conta disso. Se eu começo a falar alguma asneira aqui, passível de um canal desaparecer. E a gente não está aqui para falar asneiras, não, meu amigo. Aqui a gente está para falar as coisas, não como eu digo que elas são, senão como elas são, porque a vivência, a experiência, o conhecimento, a teoria e a prática, elas vão todas juntas. Elas não estão separadas, igual homem, natureza. E sou homem, porque as mulheres não pintam para nada. Homem, natureza. Corpo, alma. O corpo é lá, a alma não sei aonde. O homem é aqui, a natureza deve ser lá, sei lá, a uns 10 mil quilômetros daqui, né? A esquerda, quando não revisa suas próprias heranças coloniais, pode se tornar guardiã de um universalismo que só serve a alguns. Pode se tornar polícia do método. Isso aí é perfeito. Polícia do método. E a esquerda hoje, o Lula é um polícia. Lula é polícia, Lula é entreguista, Lula que assina decretos aí para privatizar Rio, para entregar. É um desastre. A direita sempre fez isso. Desde que Colombo, Cabral chegaram aqui, a direita sempre foi. Bolsonaro já havia. Bolsonaro, tantos Bolsonaros como o Bolsonaro que existiu. Então, esses aí não tem nem que falar, porque são gente horripilante, horrorosa. Agora é a esquerda que diz que defende o pobre, o indígena, não sei o quê, os brancos, LGBTQI, não defendem porra nenhuma, rapaz. Só quinquilharias, chupitim, guloseima, picolezinho, coisinha, só coisinha. E o tal dos identitaristas, que é outra seita nefasta, horrorosa, que anda pairando aí, pelo amor de Deus. Nossa, quanta coisa precisa melhorar. Puta que o pariu, né? Pode confundir rigor com rigidez. Olha só, rigor com rigidez. Pode confundir materialismo com reducionismo. Pode esquecer que as categorias com as quais ela pensa o mundo também têm história. E essa história é colonial. Perfeito. O que Bispo desafia não é a crítica ao capitalismo, é a ideia de que só existe uma maneira legítima de criticar o capitalismo. Olha que interessante. Ele nos, ele nos pergunta: e se a luta não for apenas contra o sistema, mas contra o modo de imaginar? Pois é, a nossa luta indígena não é meramente contra o capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico que é parte desse secularismo que nós chamamos de modernidade. A modernidade não poderia existir se o capitalismo não fosse a base econômica desse modelo de vida e assistência que nos foi imposto goela abaixo. Então, o capitalismo é apenas um dos desdobramentos, tanto da secularização quanto do próprio modelo colonial de secularizar as pessoas. Ou seja, essa coisa que nós chamamos de colonialismo espiritual, de colonialismo emocional. Existem várias formas de colonização. Existe a grande colonização, a chegada das caravelas, a matança de indígenas, e existem as outras vertentes dessa forma de pensar, desse secularismo, que é
como que eu vou manter as pessoas durante décadas ou séculos adiante, sempre colonizadas, sempre amalgamadas por um modo de pensar que se declara a única forma de pensar e, portanto, a única forma de agir, a única forma de existir, não existe mais nada e o resto. E a ciência tem grande parte culpa disso também. Disso vamos falar num outro. E se a revolução não for apenas a tomada dos meios de produção, mas a devolução dos meios de existência? Essas perguntas não são evasivas, são abissais, ou seja, abrem uma fenda profunda entre aquilo que deve ser e aquilo que dizem que deveria ser. Um dos equívocos mais persistentes da crítica dirigida ao pensamento de Nego Bispo é a tentativa de enquadrá-lo dentro de uma oposição que a própria história do pensamento crítico já demonstrou ser insuficiente. A separação rígida entre o material e o simbólico, entre o econômico e o cosmológico, entre o político e o espiritual. Essa dicotomia é herdeira direta do racionalismo moderno e das suas clivagens ontológicas, não apenas empobrece a análise, como também invisibiliza formas de vida e de luta que jamais se organizaram segundo essas compartimentalizações. Quando o bispo pensa o colonialismo como uma experiência totalizante, ele não está negando suas dimensões econômicas, mas reconhecendo que o capital não opera sozinho. Ele precisa de narrativas, de hierarquias, de valor, de regimes de sentido, de pedagogias do mundo que tornem a exploração aceitável, naturalizada, quase invisível. Não existe acumulação sem desumanização prévia. Não existe desumanização sem uma gramática simbólica que a autorize. O colonialismo, nesse sentido, não é apenas uma estrutura de dominação, é uma ontologia forçada, um modo de dizer quem conta como vida e quem pode ser descartado. A crítica que acusa Bispo de abandonar a análise material em favor de uma cosmovisão parte de uma concepção extremamente estreita do que seja o material. Ela assume sem problematizar que o material é aquilo que pode ser convertido em valor de troca, em mercadoria, em força de trabalho. Mas para povos que sempre tiveram suas formas de vida ameaçadas pela colonização, o material não é apenas aquilo que se compra e se vende. O material é aquilo que sustenta a existência, o território, a água, a terra, o tempo compartilhado, o corpo, a ancestralidade, os ciclos da natureza, as redes de cuidado, as formas de reprodução da vida que não se deixam traduzir integralmente pela lógica do capital. Ao afirmar isso, o bispo não está fugindo da materialidade, ele está aprofundando o que ela significa. Ela está dizendo, em outras palavras, que a luta contra o colonialismo não pode ser apenas uma luta por outra distribuição de riquezas dentro do mesmo mundo, mas precisa ser também uma luta por outros mundos possíveis, outras ontologias, outras maneiras de definir o que é riqueza, o que é valor, o que é vida digna de ser vivida. Essa não é uma evasão, é uma radicalização. Nossa, gente, esse texto está perfeito. Se a gente for fazer mais análises, o, ou eu for colocar mais comentários, o vídeo vai ficar muito longo, né? Outro ponto sensível do debate diz respeito ao universalismo. A crítica a Bispo, ao insistir que ele estaria abandonando parâmetros racionais universais em nome de uma perspectiva localizada, não percebe que o universalismo moderno nunca foi verdadeiramente universal. Ele sempre foi situado, ainda que se apresentasse como neutro, sempre foi particular, ainda que se proclamasse absoluto. Ele sempre falou a partir de um lugar específico, europeu, branco, cristão, burguês, enquanto afirmava falar em nome da humanidade inteira. Esse universalismo não é apenas uma categoria filosófica, é uma tecnologia de poder. E exatamente a gente já tem falado várias vezes sobre a questão do uno, do universal, um só Deus, um só presidente, é um só isso, é só daquele jeito, não tem mais saída, é isso. Essas são formas universais. E o pensamento ocidental, ele é localizado. A Europa continua sendo uma província, ela não é nada. E todo o pensamento que foi criado por alemães, gregos, troianos, quem quer que seja, espanhóis, se bem algumas coisas, claro, podem ser coerentes, inclusive, para
algumas situações da realidade que nos toca viver aqui, principalmente em termos de Brasil. Mas isso não significa que seja universal. É a mesma coisa quando as pessoas dizem, os seres humanos são assim, o mundo inteiro é assim. Gente, ninguém é capaz de conhecer o mundo inteiro. Entende? O mundo inteiro está cheio de diversidades. Vocês, que vivem nesses quadrados, cheios de câmeras de vigilância e se submetendo às piores condições de trabalho, logicamente vocês vão pensar assim, mas quem tem vivência, quem tem experiência, quem teve inclusive a originalidade e teve inclusive a valentia de abandonar isso para decidir outras coisas, fazer outra coisa da vida de cada um de nós, não pode mais dizer que essa é a única vida possível, que todos os seres humanos são iguais, né? Que o Brasil é o mundo inteiro, coisa que é falso, o Brasil só é aqui, nada das coisas bizarras que acontecem aqui aconteceria, inclusive em países que aqui são vistos como atrasados, como no caso da África, porque eles são muito bem informados, é um povo que fala outras línguas, inclusive além das línguas coloniais, inglês, francês, eles têm acesso a outras sabedorias, a outros conhecimentos, outras formas de existência. Então, dizer que todos os seres humanos são assim, que o ser humano é assim, eu sempre falo assim, quais seres humanos? Quando alguém diga para você, não, mas o mundo inteiro é assim, qual o mundo inteiro? Esse que está aí? Rapaz, vai dar uma voltinha aí, pega um mochilão, vai dar um rolê, aqui pertinho, vai para a América Latina, cara, vai andar aqui, ó, você que é jovem, porque aqui tem muito público jovem que nos segue, viu? Eu estive vendo essas estatísticas aqui no YouTube, tem muita gente entre 15 e 20 anos que está ouvindo aqui a gente falar. Então, você, jovem, acabou, já tem 18 anos e já acabou a universidade, meu, vai dar um rolê, mano. Pega a tua mochila aí, leva uma espiriteira, leva uma barraca, mano. Sai andar por aí, pega uma carona, vai andar por aí, vai visitar lugares, vai para uma praia, conversa com os pescadores, vai fazer outra coisa, cara. E depois volta a tua vidinha aí, normalizada em São Paulo, Rio, Brasília, onde seja, e aí depois, quando tu estiver ali, tu vai falar, puta merda, eu conheci coisas tão lindas, tão especiais, cara. Puxa vida, e agora eu tenho que estar preso a essa vida de merda, porque dizem que é a única vida que existe e que o mundo inteiro aceitou essa vida, que é a única verdade possível, né? E aí, quem já saiu com o mochilão, que já foi andar, vai perceber. E, inclusive, eu tenho um grande amigo que hoje é um grande historiador, né, licenciado em História pela Universidade Católica de São Paulo, pela PUC São Paulo, que ele, depois de tanto insistir, ele acabou indo para a Bolívia, conheceu o Peru, conheceu o Chile, conheceu a Argentina, agora foi para os Estados Unidos, e aí vai, e aí ele já veio com outra mentalidade, com outra cabeça mais aberta, né? E aí ele não vai entender, ele já entendeu já que esse aqui essa realidade que foi imposta aqui é uma realidade já fadada a sua finalização geral e que nunca deu nada, né? Isso aqui não tem mais para onde correr aqui, né? Ao declarar-se universal, ele transforma tudo que escapa a ele em particularismo, folclore, exotismo, crença, cultura, mas não em pensamento pleno. A crítica a bispo repete esse gesto quando exige que seu pensamento seja traduzido integralmente para categorias que não foram feitas para acolhê-lo. E quando ele resiste a essa tradução, acusa-o de obscurantismo, idealismo ou irracionalidade. Mas nem toda tradição é neutra. Há traduções que são formas de captura. Bispo recusa ser traduzido nos termos de uma racionalidade que sempre precisou eliminar mundos para se afirmar como única. Ele não rejeita a razão, ele rejeita a ideia de que existe apenas uma razão legítima. Ele não recusa a crítica, ele recusa o monopólio da crítica. Essa recusa não é anti-intelectual, é profundamente filosófica, e eu diria aqui, entre aspas, é a maior representação, manifestação da honestidade intelectual. Né? Aqui mesmo, no canal, nunca a gente falou, essa aqui é a verdade, é isso, a gente nunca, a gente sempre deixa umas brechinhas para que vocês também possam
refletir por vocês mesmos, ter uma vida mais autêntica, né? Um dia vamos falar sobre o que é a vida inautêntica. Muito interessante isso. Ele nos obriga a perguntar quem decidiu o que conta como argumento, quem decidiu o que é prova, quem decidiu o que é conceito, quem decidiu o que é filosofia. Essas decisões nunca foram neutras, elas sempre estiveram atravessadas por relações de poder. Olha, até a Marilena Chaui aqui poderia ser colocada no banco dos réus, viu? O pensamento de Nego Bispo não se organiza como um sistema fechado, ele não pretende oferecer uma teoria totalizante do mundo, mas sim um modo de caminhar dentro dele. Seu pensamento não busca dominar o real, mas escutá-lo. Ele não quer enquadrar a vida, quer aprender com ela. Isso o coloca em uma tradição que a modernidade insiste em não reconhecer como filosófica. A tradição daqueles que pensam a partir da experiência, da memória, da oralidade, da relação, da ancestralidade, da convivência com os ciclos da natureza, essa tradição não se organiza por tratados, mas por narrativas, por cantos, por rituais, por práticas cotidianas, que são em si mesmas formas de elaboração conceitual. Quando o bispo fala de quilombo, ele não está falando apenas de um refúgio histórico de escravizados, ele está falando de uma tecnologia social de reinvenção da vida em contextos de morte. Ele está falando de uma inteligência coletiva que soube reorganizar o tempo, a economia, a política e o sagrado de modo a não reproduzir integralmente as lógicas do opressor. Isto é filosofia, mas é uma filosofia que não cabe nos moldes clássicos. A insistência em não reconhecer isso como pensamento pleno revela mais sobre os limites da crítica do que sobre os limites de Bispo. Talvez seja preciso dizer isso de modo direto. O problema não é que Nego Bispo seja insuficientemente crítico, é que o campo crítico ainda é insuficientemente descolonizado. Ele ainda opera como uma ideia muito estreita de racionalidade. Ele ainda associa abstração à profundidade e enraizamento à ingenuidade. Ele ainda suspeita do pensamento que nasce da vida, mas confia plenamente naquele que nasce da separação. O incômodo que Bispo provoca é sintoma de algo maior, a dificuldade que a esquerda tem de lidar com formas de pensamento que não pedem autorização para existir. Gente, muito bom esse texto. Vai ficar esse texto aqui, porque já está ficando muito longo, né? O vídeo, e eu não quero que fique muito longo, não, porque senão a gente, depois as pessoas não querem assistir, né? O que está em jogo nesse debate não é apenas o estatuto de um autor, é o estatuto de mundos inteiros. Reduzir Nego Bispo a um pensador mítico, idealista ou espiritualista é um modo de reduzir os mundos que ele expressa. É uma forma elegante de dizer isso não é pensamento de verdade. E nós sabemos onde esse gesto termina, na exclusão, no silenciamento, no epistemicídio, no apagamento. O legado de Nego Bispo não é uma teoria fechada, é uma tarefa. Eles nos deixam a missão de reaprender a pensar sem colonizar, de reaprender a criticar sem hierarquizar, de reaprender a teorizar sem apagar, de reaprender a escutar sem traduzir tudo à força. Essa tarefa é desconfortável porque ela exige que abandonemos a posição de centralidade. Ele exige que aceitemos que há pensamentos que não querem ser absorvidos pelo nosso repertório, mas sim transformá-lo. Defender Bispo não é concordar com tudo o que ele disse, é reconhecer que ele deslocou o chão, ele mexeu no chão, né, dos secularizados, dos brancos, e ai, socorro! Agora eles estão desesperados, tentando retornar não sei, ao século XVI de novo. Nossa, precisamos que as caravelas venham nos salvar. Tipo assim, né, galera? Tá foda, né? Enquanto o chão se desloca, não se trata de consertá-lo, trata-se de aprender e a andar de novo, aprender a andar de novo. A editora Quilombo reúne textos opinativos. Este é um artigo de opinião e não representa necessariamente a visão da alma preta sobre
quaisquer temas, mas eu acho que, em geral, quando eles saem, é que nem aceitar a própria editora Boitempo aceitar a escrita desse senhor Douglas Barros. Pode ser que não represente, mas a partir do momento que o texto está aí, sim, de alguma forma vai representar. Vai representar. Assim como a Alma Preta se concordou com esse artigo escrito gente, acho que não coloquei o crédito aqui, não. Desculpa. Pamela Carvalho, de 22 de janeiro de 2026, de ontem, né? Pamela Carvalho. Se a Pamela Carvalho escreveu esse tipo de, de artigo e a revista digital Alma Preta, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, aceitou, existe uma certa afinidade, uma sintonia ou uma sincronicidade nos pensamentos, né? A gente pode ter críticas também sobre livros do Nego Bispo, e eu tenho algumas também, né? A gente tem algumas porque, inclusive, o modo indígena, ele não é igual ao modo quilombola. E outra coisa, somos um monte de povos indígenas, né? Então, os povos indígenas. Gente, vai acontecer o ATL a partir do dia 5 de abril até o dia 11 do mesmo mês. E aí, quando vocês veem as marchas que se fazem, que todo ano, quando tem o acampamento Terra Livre aqui em Brasília, quem for assistir, você vai ver que nenhum povo é igual ao outro, nem seus cantos, nem suas danças, nem os utensílios, nem os artefatos, não são, porque não somos iguais. Existe uma cosmologia que cria uma relação entre nós, povos da Terra. Existe uma relação através do conceito de Mãe Terra, de Pachamama, mas somos diferentes em muitas outras questões, muitíssimos diversos, e essas diferenças não nos colocam um contra os outros, porque eu não quero que os pataxós sejam igual que no povo mapuche, ouvi uma liderança mapuche que o povo pataxó da Bahia tem que ser igual, porque não tem como, porque nós somos de ecossistemas diferentes, nós temos, inclusive, milenariedades, conhecimentos milenares diferentes também, mas que entre si vão criando, é possível criar elos. Então, que todos os quilombolas são iguais, que todo índio é a mesma coisa, como andam falando por aí, é uma mentira. E existem diferenças também plenas em questões geoterritoriais. Quem está no território numa retomada não é o mesmo parente que está aqui em Brasília ou em Belo Horizonte. E que, por sua vez, não é o mesmo o parente que está em Belo Horizonte com o parente que talvez seja do mesmo povo, mas está em São Paulo. Existem diferenças enormes. Agora, a pior diferença que há entre indígenas são os indígenas que se deixaram secularizar, entrando nesse modelo institucional, e acabaram sendo serviçais a esse modelo, que esse modelo crítico que o Nego Bispo traz em seus textos, em seus livros, que vão ficar em PDF aqui, e vocês vão poder acessar. É gratuito, gente. A gente não cobra nada. E eu apenas estou passando um chapéu aqui via Pix, o Pix está aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, desejar muito obrigado, agradecido a quem nos acompanhou até hoje, e aí vai estar o texto completo, né? Eu não queria que fosse tão longo o vídeo, mas quem chegou até aqui, muito agradecido ao Etekatu Chartumai, e a gente se vê numa próxima ocasião, que nós temos muitas coisas para falar, porque está acontecendo muita coisa, galera, muita coisa, e a gente precisa falar o que está acontecendo para alertar para os parentes pelo que está por vir. Beleza, pessoal? Ao ET, muito obrigado.